não é um significado em si, do ponto de vista de um significado traduzível verbalmente, ou alguma coisa que eu quis dizer isso ou aquilo. Não, ele é a própria razão de ser, ele é a própria matéria, ele é a própria maneira daquele objeto gráfico ser. Ele faz parte, portanto, da identidade última do objeto, suas dimensões materiais. E para um exemplo também banal, assim, praticamente impossível. Eu não me lembro de uma situação em que eu compro muitos livros e revistas em sebos virtuais, e é praticamente impossível chegar a um livro e eu não ter algum tipo de surpresa. Um livro que eu já conheço, já vi a imagem, já conheço visualmente, já vi a imagem dele várias vezes, e é invariável que, quando eu abro o livro, ele tem alguma dose de surpresa para mim, porque a imagem que eu conheço é aquela mesma, só que a materialidade, esse caráter insubstituível da presença física daquele objeto, ela é sempre surpreendente, ela sempre tem uma informação inesperada a me dar. E, vamos dizer assim, eu tenho o meu percurso pessoal para essa consciência passou muito, como eu já falei, pelo fato dessa convivência cotidiana com o objeto gráfico. Mas eu acredito que a emergência do computador e das mídias digitais, inclusive no próprio projetar do design, ele fez com que muito mais gente também tomasse consciência dessa importância da materialidade. Toda vez que surge um meio novo, ele faz a gente refletir sobre o meio antigo de uma maneira que a gente nunca tinha refletido. Isso aí, vamos dizer, a emergência do cinema fez o teatro se repensar. A emergência da fotografia fez a pintura se repensar. E a emergência das mídias digitais na produção, né, na concepção e na produção de design, fez, de alguma maneira, a gente se preocupar mais em entender a natureza última do discurso gráfico. E um exemplo, talvez, que me ocorre a respeito dessa mudança de percepção, não sei se vai ser familiar a todos, mas é a produção de duas editoras, que são editoras de distribuição nacional, que são a Companhia das Letras e a Cosac Naif. A Companhia das Letras ainda em atividade, a Cosac Naif já encerrou as atividades. Mas a Companhia das Letras, ela, nos anos 1990, ela cumpriu um papel fundamental no aprimoramento, na valorização mesmo da atividade do designer. E com livros muito bem cuidados, e aí vem o detalhe, muito bem cuidados visualmente. Ou seja, eles eram livros produzidos por uma equipe de design espetacular, e, no entanto, a produção gráfica deles era muito correta, muito bem feita, mas, vamos chamar assim, convencional. Ou seja, o livro tinha uma encadenação convencional, o miolo praticamente era um miolo muito claro, muito objetivo, muito adequado para a leitura de textos longos, mas era um miolo também, em geral, sem muito investimento de projeto. O maior investimento da Companhia das Letras era no projeto de capas, fez capas espetaculares e, no entanto, a ênfase era justamente na visualidade dessas capas e mais do que na materialidade delas. E a meu ver, nos anos 90, do ponto de vista editorial, de design editorial, eu considero que o maior destaque do design brasileiro dos anos 1990 seja a Companhia das Letras, essa produção dela. E na virada dos anos 1990 para os anos 2000, a
a Cosac Naif começa a ampliar a sua produção, ela começa nos anos 1990, mas ela realmente deslancha a partir do século XXI, e aí vai fazer a produção que eu considero daí a mais destacada no campo do design editorial do país, assim como nos anos 90, então, foi a Companhia das Letras. Para mim, na primeira década do século XXI, é a Cosac Naif que vai ocupar esse papel, esse posto. E qual é a característica da produção da Companhia das Letras? É justamente um investimento na materialidade dos livros. Não na totalidade dos livros, mas na quase totalidade, ou pelo menos uma parcela muito expressiva dos livros publicados pela Cosac Naif, existe um investimento na matéria. Ou seja, existe uma consciência muito na matéria e no miolo, ou seja, no folhear do livro, no percorrer do livro. Então, a meu ver, isso deriva dessa emergência do digital e dessa consciência maior da equipe de designers da Cosac Naif, também absolutamente brilhante, assim como a equipe da companhia dos anos 90 era brilhante, a Cosac dos anos 2000 também é brilhante e gera um conjunto de publicações espetacular. E já, então, imbuído dessa consciência da relevância da materialidade. E eu falei que o meio novo faz a gente pensar sobre o meio anterior. Uma formulação dos estudos da linguagem, uma formulação conhecida dos estudos da linguagem, é a de que a emergência de um meio novo transforma o meio anterior em arte, ou seja, ele dá um caráter de arte para uma produção que era mais cotidiana. Isso é muito nítido quando você pensa na fotografia colorida e na fotografia preto e branco. Até os anos 50, a fotografia preto e branco era praticamente dominava tudo. Os anos 60 ainda é um campo da fotografia, ainda há um predomínio da fotografia preto e branco, mas já começa a ter uma produção em fotografia colorida relevante. Eu diria que os anos 50 ainda são branco e preto, e os anos 60, 1960, passam a ser coloridos do ponto de vista da linguagem fotográfica, que era já a linguagem hegemônica. Então, a partir dos anos 60, é como se a fotografia branco e preto passasse a ser arte, né? Então, e a fotografia colorida, ela é mais colada no real, ela é mais prosaica, então ela é menos ela está mais ligada a uma informação jornalística do que propriamente artística. Enquanto que nos anos 50, a fotografia preto e branco era a informação jornalística por excelência. Agora, vamos dizer assim, nós vamos ter, a meu ver, em termos mundiais, esse efeito. Está tudo certo, Fernando? Tá tudo certo? Então, tá me ouvindo, professor? Estou te ouvindo. Ok. Eduardo escreveu aqui que tinha parado. Vocês confirmam? Aqui apagou a minha tela. Então, acho que o senhor vai ter que abrir a câmera novamente. Tá bom. Estão ouvindo bem? Nayara? Deu? Ok. Então tá. Então, o que eu vejo que tem acontecido em âmbito mundial é que algumas técnicas de impressão e alguns procedimentos de produção de design e vários produtos de design estão
de certo modo, se aproximando mais de um fazer artístico e por conta dessa quase desse domínio quase absoluto do digital e das mídias digitais nos produtos editoriais, né? Cada vez mais os jornais e revistas estão diminuindo e a linguagem das mídias digitais está ocupando um espaço cada vez maior. Então, o design impresso, físico, matérico, ele tende a ganhar uma aura de arte. E aí eu não coloco isso nem no ponto positivo nem negativo, é apenas uma simples constatação. Isso aí não tem nenhum mérito ou nenhum problema em relação a isso. É apenas uma característica da produção, de um caminho importante da produção contemporânea. Gente investindo em publicações porque elas dão um caráter de arte ao impresso, um caráter que, eventualmente, antes não tinha de uma maneira tão pronunciada. E eu coloco aqui, para finalizar esse introito, eu coloco como referência, eu não sei quanto que para vocês essa referência está colocada, são as feiras de design do tipo Feira Plana e Tijuana. Eu não sei se vocês têm tido contato com essas feiras, mas elas são feiras em que uma série de jovens produtores, na verdade de todas as idades, de produtores independentes, que estão combinando a produção de design digital e recursos digitais de produção gráfica com recursos artesanais de produção gráfica, e gerando uma produção interessantíssima e muito expressiva, inclusive em termos quantitativos. Essas feiras aqui em São Paulo, elas uma delas ocupa o pavilhão da Bienal inteira, com mesas que são o tamanho de 2 cavaletes e uma porta. Cada expositor ocupa o espaço de uma porta, né, de uma prancheta, de uma mesa feita com uma porta, coloca suas produções em cima da mesa, e isso enche o térreo da Bienal inteiro. São uma quantidade impressionante, e um passeio por essa produção é um passeio que qualquer um que goste de impressos fica emocionado de ver a variedade, a riqueza e, inclusive, o quanto que essa produção, essa combinação do digital com as técnicas de produção gráfica artesanais, serigrafia, tipografia e assim por diante, como elas estão fazendo sentido para um público jovem, tanto um público consumidor como um público produtor, né, como os próprios produtores que são jovens. Então, eu considero que essas feiras, elas são o que tem havido de talvez mais estimulante para quem gosta, quem tem atração por essa materialidade a qual eu estou me referindo aqui, materialidade do design, é impossível visitar uma feira dessa e não sair feliz de ver tanta produção de alta qualidade. Eu vou agora fazer uma pequena apresentação. A minha estratégia aqui com vocês hoje foi a de falar sobre vários assuntos de uma maneira um pouco rápida demais e só de passagem. Vou fazer uma nova apresentação aqui de uma exposição que eu fiz, que tem, enfim, a ver com todo com essa minha fala inicial, para que daí, quando a gente passar para a conversa, vocês tenham uma série de ganchos possíveis para a gente poder trocar ideias. Então, essa minha fala final aqui, esse meu bloquinho de encerramento da minha fala inicial, eu vou falar sobre uma exposição que eu realizei no ano retrasado e no ano passado, em 3 unidades do SESC. A exposição percorreu 3 unidades do SESC de São Paulo, que chamava Papéis Efêmeros,
E aí eu acho que o Fernando pode colocar aquele PDFzinho que eu tinha te enviado, só para ilustrar um pouquinho a minha fala aqui para vocês, para ter um pouco de figurinha aí na tela. Certo. Já está na tela, professor. Passo para a primeira imagem. Pode ser. Eu não estou vendo, mas é assim mesmo. Eu deveria estar vendo, Fernando? Aquele PDFzinho que eu tinha enviado. Só... Sim. Não, tá. eu não estou vendo, mas não tem problema. Então, você pode ir passando... enfim... eu não vou poder comandar a sua passagem, porque eu não estou vendo. Mas vamos falar aqui, vou falar um pouco da exposição, e vocês vão ter aí imagens de peças gráficas que estavam nessa exposição. A exposição chamou Papéis Efêmeros, Memórias Gráficas do Cotidiano, e ela consistia numa exposição de impressos denominados efêmeros, que é uma categoria de impressos que existe mundialmente quando se conversa sobre design, que são esses impressos que a gente chamaria de descartáveis, né? Os impressos de vida curta, que são rapidamente descartados após o uso. E o caso clássico de impressos descartáveis são os rótulos, o papel de bala, enfim, as embalagens em geral, você usa e costuma descartar. Um papel de bala, você abre, põe a bala na boca e joga o papel fora. Ou o ticket, a nota fiscal do supermercado, e assim por diante. São chamados impressos efêmeros. E você tem... o sentido de efêmeros é amplo, dá para ter várias interpretações, e a gente teve... Eu não vou me alongar nisso, a gente teve várias interpretações do sentido efêmeros nessa exposição, mas ela foi proposta, foi uma exposição em que eu dividi a curadoria com a diretora do Museu de Ipiranga, aqui em São Paulo, que é o Museu da Universidade de São Paulo. O Museu de Ipiranga é o Museu da Independência, o museu onde Dom Pedro I proclamou a independência brasileira, enfim, é um dos museus mais conhecidos do país. Ele está em reformas, o edifício agora está em reformas para ser reinaugurado em 2022, quando vai completar aí a efeméride dos 200 anos da independência. E a diretora me propôs uma exposição sobre papéis efêmeros a partir de um acervo que eles têm, um acervo muito interessante lá no museu. Aí nós reunimos um acervo do museu, um acervo meu, pessoal, e fizemos a exposição. E essa exposição valoriza justamente esses impressos que desaparecem e que, no entanto, eles dizem respeito profundamente à vida da gente, muito mais do que a gente percebe. Eles também são de percepção subliminar. A gente não tem consciência da importância que aquilo tem, da relevância que aquilo tem, do quanto aquilo faz parte da nossa vida. E o público dos SESCs, em geral, é um público muito diversificado, não é um público de especialistas ou de designers ou alguma coisa que o valha. Não é como um museu. O museu, em geral, tem um público um pouco mais restrito. O público dos SESCs é um público mais heterogêneo, no melhor sentido do termo. É ótimo que seja assim. E então a exposição foi visitada por gente de perfis os mais variados, e é impressionante o quanto que essas matérias impressas, esses papéis impressos, emocionam as pessoas que usaram papéis semelhantes, ou aqueles mesmos. Muitos dos visitantes tinham lembrança dos papéis, desses papéis efêmeros que a gente estava expondo lá. E mesmo quem não conhecia, jovens com idade que não tinha contato com aqueles papéis, em geral eles eram mais antigos, esses papéis efêmeros, eles se emocionavam também, porque é como se você pegasse o passado
o jovem estuda na escola os livros de história, vê as figuras e tudo mais, mas quando você se defronta com um papel, vamos chamar assim, para usar a palavra forte, que eu particularmente gosto muito, papéis banais, papéis pouco relevantes, papéis para serem descartados, e, ao mesmo tempo, muitos deles tão bem cuidados, tão requintados, e que carregam uma memória neles mesmos. Uma memória de um tempo, uma memória de uma vida, o que a gente chama, então, a memória afetiva das pessoas, ou seja, a memória afetiva, desde a memória que já existe, de fato, a pessoa viveu e teve contato com aqueles papéis, ou até mesmo da memória de quem não viveu, mas que vê a memória materializada naquele impresso. Então, essa exposição, eu na verdade, sempre tive contato e tinha alguma coisa coletada sobre papéis efêmeros, mas eu não tinha, até o momento em que eu fui convidado pela Solange, que é a diretora do museu, para compartilhar com ela, para dividir com ela essa curadoria, e daí eu passei a pensar nesse assunto e reunir materiais interessantes sobre esse assunto, eu ganhei uma consciência, de novo, para minha surpresa, da relevância e da importância dos papéis, dos impressos efêmeros, desses papéis descartáveis, e do quanto eles fazem parte da nossa vida, e do quanto a materialidade deles é relevante para a informação que eles têm para passar para as pessoas. Então, eu trago essa experiência que foi muito grata para mim, de montar essa exposição, e de conversar e de ter contato com o público que a visitou, e que eu sempre, todas as vezes que eu visitava as exposições em andamento, eu me emocionava de ver a relação absolutamente instantânea que as pessoas estabeleciam com esses impressos, muitos deles que elas nem conheciam, e alguns que daí, quando conheciam, se emocionavam mais ainda. Vamos dizer que, com isso, eu encerro minha fala aqui inicial, e passo aí para vocês a palavra para a gente conversar um pouco. Tá bom assim, Fernando, em termos de tempo? Está fantástico, professor. Então, tá bom. Estamos todos assim adorando as telas, os slides que eu fiquei passando enquanto o senhor falava, e acho que é exatamente isso, porque se valida muito essa aproximação remota para estabelecer o diálogo, ainda mais, né, com a oportunidade que temos de dialogar com o senhor a respeito, né, desse tema tão caro para nós, que são as artes gráficas e toda essa relação com a memória que o senhor já enfatizou. Há duas maneiras agora para a gente trabalhar com essa dinâmica do diálogo. A gente pode acompanhar ali no chat as inscrições. Peço que aqueles que gostariam de acionar o seu microfone, a sua câmera e fazer as suas perguntas diretamente para o professor, que se inscrevam. Eu vou acompanhar aqui, mas também podemos fazer esse diálogo pela escrita. Aqueles que entraram na condição de ouvintes podem escrever, o professor pode ler ali no chat, ou eu vou fazendo essa mediação entre o que está escrito e a fala. Enquanto as pessoas vão se organizando aí, se inscrevendo, o senhor falou em uma coisa que me chama muita atenção, que é essa troca dos meios, e como que os meios novos se utilizam dos meios mais antigos, e muitas vezes se carregam da estética tratada, né, de os meios que estão sendo transformados. Isso a gente percebe muito facilmente com a questão do livro, porque ouvimos muitas vezes, com o advento das novas tecnologias, depois do aperfeiçoamento desse hipertexto, né, em pessoas que diziam: então quer dizer que o livro vai morrer, estamos à mercê da morte do livro, e em seguida
começamos a compreender que não, mas, de alguma maneira, o livro impresso ele acabou se tornando isso que a fotografia também se tornou, um objeto de ateliê, um objeto artístico. E hoje nós vemos que uma produção de livro impresso se aproxima muito, né, dessa questão das artes, do trabalho do ofício do artista num ateliê, num objeto tão específico, porque não é mais aquele livro produzido em série. De alguma maneira, a imprensa fez isso também. E aí eu lhe pergunto, professor, enquanto vou tendo atenção aqui nas inscrições, nós poderíamos dizer que nós estamos atravessando um período de transição em duas categorias do design, um design que fica mais pautado num exercício de ofício de ateliê, que se dedica a essa materialidade, que tem todas essas características e se distancia de uma comunicação de massa que é cada vez mais exercida pelo universo eletrônico? O que a gente, a meu ver, corre o risco. Eu me animo muito com as tais feiras, porque eu acho que a gente corre o risco, sim, de perder a percepção da informação que está colocada na matéria. Quando a gente acha que... Para mim, o maior perigo do computador é justamente a ideia de que ele substitui tudo. Ele é poderosíssimo, ele é espetacular, no entanto, ele não é capaz de carregar a mesma dose de informação que um objeto gráfico carrega. Então, ou seja, não há uma equivalência automática. E na verdade, essa ideia da equivalência e da prioridade do conteúdo sobre a forma, eu vou aqui comentar, aproveitar a sua pergunta para comentar um detalhe que tem um grande impacto na minha atividade como pesquisador, que é o fato de que as bibliotecas e centros de memória em geral, bibliotecas, museus, arquivos, quando você vai procurar livros ou revistas que tenham interesse do ponto de vista gráfico, até, eu não vou saber precisar, mas vamos dizer assim, até os anos 70, mais ou menos, a regra em muitas bibliotecas do país inteiro era: o livro chega, a capa é arrancada e o livro é encadernado, ele é refilado novamente. É como se a materialidade do objeto gráfico que foi produzido por uma editora qualquer não tivesse importância nenhuma. A única importância é o que está escrito. E a única importância é a possibilidade de ver se tem figura, de poder ver a figura. Mas a integridade do objeto era totalmente anulada. E essa também foi uma das razões pelas quais eu comecei a comprar livros antigos, e livros baratos. Então, como eu falei, R$10. Você vai comprar um livro de R$10. Eu tenho vários livros que eu paguei R$10, que são as brochuras originais das editoras. E se você for na Biblioteca Nacional, na biblioteca da universidade, esse livro existe, mas está encadernado. A sua forma original não existe mais, porque isso não é relevante. Então, essa cultura de que o design, a linguagem gráfica, é pouco relevante, ela não veio com as mídias digitais. Pelo contrário, as mídias digitais podem ter alertado as próprias bibliotecas e centros de memória da importância da materialidade. Porque, no passado, esse descaso para com a integridade da peça gráfica
de considerar, mas é o objeto gráfico integral, essa consciência não existia. Alô? Oi, você está me ouvindo? Agora sim, professor. Deu um gap, mas agora voltou. Tá. Você sabe me dizer qual que até onde eu estava quando... Deu para acompanhar. Cortou um pouquinho, mas deu para acompanhar. Tá, mas enfim, de qualquer maneira, a consciência da relevância da materialidade do objeto gráfico, as bibliotecas nunca perceberam isso. Elas não tinham essa consciência. E então, uma das minhas buscas é sempre tentar chegar, obter o objeto original. Porque nos centros de memória eles não estão lá. E para pegar um outro exemplo prosaico, que talvez vocês tenham contato cotidiano aí nas bibliotecas, são as revistas. As revistas, elas, em geral, as bibliotecas encadernam as revistas, em geral anualmente, revistas mensais que são encadernadas a cada 12 volumes, elas são encadernadas. Você perde completamente a relação com o objeto original, não tem mais. A própria abertura da encadernação não permite que você observe a revista como ela era observada originalmente. Então, as revistas é mais raro ainda uma biblioteca manter as revistas íntegras do ponto de vista da sua concepção gráfica original, da sua integridade como linguagem mesmo, que envolve imagens, textos e materialidade gráfica, né? Então, na verdade, eu acho que a gente, se por um lado a linguagem digital está dominando tudo e está se expandindo barbaramente para todos os campos, eu acho que existe uma consciência ainda embrionária, mas existe uma consciência da relevância do objeto gráfico enquanto informação relevante mesmo para um leitor. Obrigado, professor. Nós temos aqui, que eu estava observando, colegas, professores, técnicos, alunos, tanto da graduação quanto da pós-graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural. Não estou identificando, pelo acionamento, né, dos seus ícones, ninguém que se prontificou a fazer alguma questão. Pergunto, alguém gostaria de abrir seu microfone e dentro dessa oportunidade de dialogar agora com o professor? Bom, enquanto alguém se manifesta... Eu tenho uma observação aqui. O senhor... Bruno Vieira, que escreveu com esses antigos rótulos, e eles são, de fato, encantadores. Então, eu vou falar só um pouquinho sobre os rótulos, então, que são o que, na época da exposição, a gente chamava... Fernando, saiu ou não? Estou lhe ouvindo, professor. Está ouvindo? Está me vendo? Sim. Sim. Na época da exposição, a gente chamava os rótulos, embalagens e rótulos em geral, a gente chamava de efêmeros puro sangue, porque eles são, de fato, os verdadeiros efêmeros, aquele que você joga fora mesmo, você consome e joga fora. É impressionante como os rótulos... Eu nunca trabalhei profissionalmente com rótulo. É uma área que eu nunca tive contato, mas é uma área que tem um cuidado com o design desde o final do século XIX. Quando eu fiz o livro
linha do tempo do design gráfico no Brasil, junto com a Elaine Ramos. A gente abriu uma exceção no final do século XIX, a gente não ia incluir no livro rótulos, embalagens de rótulos, incluímos no final do século XIX para mostrar a importância do uso da cor na época em rótulos litografados, que foi a primeira explosão cromática em termos de impressos no Brasil, foram nos rótulos e nos rótulos de produtos cotidianos. Só que já desde o século XIX, desde lá de trás, a gente tem um requinte de projeto impressionante, e esse requinte chegou através do século XX inteiro, vem até hoje, né? É uma área muito desenvolvida do design, mas chega nas balas, no papel de bala dos anos 60, eu tive a oportunidade, os papéis de bala pertencem à coleção do Museu Paulista, o Museu de Ipiranga. Eles são muito bem elaborados, eles têm um requinte, inclusive muitos deles, que eram uma gráfica, vamos chamar assim, popular, né, de consumo popular, muitos deles claramente modernistas, assim, já incorporando a linguagem modernista. Então, como a gente, voltando, então, encerrando a conversa aqui com os rótulos, a gente considera, muitas vezes, que o fato desse descarte imediato poderia implicar uma certa despreocupação com o projeto, mas isso aí nunca aconteceu. Essa é uma área que tem a questão da comunicação e do consumo, né, do convencimento para o consumo, como uma questão muito colocada. Então, ele é um tema muito interessante de estudo, é um tema que eu particularmente, nunca tinha me debruçado, e nessa pequena amostragem que a gente reuniu na exposição, foi muito prazeroso entrar em contato com esse universo. Tem mais uma pergunta aqui. Professor, gostaria de ressaltar, Ana Bandeira, é isso? Professor, gostaria de ressaltar a grande contribuição de sua fala e a ótima articulação entre o projeto perene, em essência dos livros e os efêmeros. Então, eu poderia até, vou comentar aqui essa observação da Ana Bandeira e vou acrescentar, então, mais uma ocorrência saborosa, que foram uma série de ocorrências saborosas nessa exposição dos papéis efêmeros. Que eu, a uma certa altura, como eu tinha no meu acervo um conjunto bonito, relevante, um conjunto pequeno, sei lá, talvez 10 itens, de cartilhas antigas. E a cartilha é um produto interessantíssimo do ponto de vista editorial, e um produto que, em geral, fica na memória de uma maneira muito forte na vida, na nossa vida, no nosso crescimento, nos nossos rituais de passagem. A cartilha é o objeto gráfico que participa de um dos rituais de passagem mais precisos e passíveis de identificação no tempo de uma maneira muito, muito clara, que é o processo de alfabetização, né? Quando a gente atravessa essa etapa de não conseguir ler para a etapa da leitura. E o livro que nos acompanha, o objeto gráfico que nos acompanha nesse percurso, é a cartilha. Talvez hoje esse processo da alfabetização ele já é mais diluído no tempo do que era nos meados do século XX. A convivência com a palavra escrita e o estímulo à leitura se dá muito mais cedo atualmente. Mas, no passado, vamos dizer assim, nesse passado de meados do século até os anos 70, 80, a cartilha era esse objeto gráfico que acompanhava esse ritual muito preciso. Então, eu falei assim que
eu propus, e a gente incorporou a ideia de que a cartilha é um impresso efêmero, não no sentido de que ela não existe mais, ou que você jogou fora e nunca mais ela apareceu. Ela existe, ela está colocada, muitas vezes é guardada, aliás, é um objeto guardado pelas pessoas, por muita gente, mas ela é efêmera na nossa vida, ela ocupa um momento da nossa vida muito preciso. E eu posso dizer para vocês, com toda a tranquilidade, e aí, por conta dessa observação da cartilha, a gente montou uma sala só com peças gráficas ligadas à primeira educação, a esse momento inicial dos primeiros anos da escola, o que a gente chamava antes do ensino primário, e hoje seria o Fundamental 1, que é mais ou menos esse início dos 5 primeiros anos da escola. A gente reuniu algumas peças gráficas, um conjunto muito expressivo, muito interessante de peças gráficas ligadas a esse primeiro momento escolar, e era seguramente a sala que mais emocionava as pessoas. Era assim, não havia quem passasse por essa sala e não se emocionasse, não importa que idade tivesse, os jovens que viam coisas que eles usam hoje, mas que não tem mais aquela cara, mas eles conseguiam interagir com aqueles impressos, ou as pessoas que tinham usado alguns daqueles, ou se não aqueles, impressos análogos àqueles, e essa gráfica da primeira educação está impregnada de uma maneira muito profunda na vida das pessoas. Deixa eu aqui, então, ler aqui, essa questão comentou sobre perder, que vou ler a Karina. Essa questão que o professor comentou sobre perder certas percepções, também se dando catalografia, tenho encontrado livros digitais. Não, o que eu acho que está todo mundo podendo compartilhar essa questão da Karina, né? Não vou ler ela inteira, mas, enfim, ela tá falando dessa questão do quanto do quanto a linguagem digital também pode alterar a linguagem gráfica. Bom, isso aí, esse diálogo é direto. Eu, profissionalmente, a área que eu me dediquei décadas, que eu me dedico há décadas, e que fiz centenas de projetos, de livros didáticos. É a minha área de atuação, é uma das minhas áreas, talvez a principal área em termos de volume do que eu produzi, seguramente é a maior área da minha atuação profissional como designer. Fazendo o projeto gráfico de livros didáticos. E a partir dos anos 90, a questão de incorporar no livro dados, elementos, recursos de linguagem que vieram do digital era quase que obrigatório. Então, eu diria que vários livros hoje já incorporaram muitos procedimentos digitais, muitos procedimentos. Assim como eu até acho que tem um certo exagero nas mídias digitais, desculpe, em usar procedimentos editoriais que fazem sentido na página impressa e não fazem sentido na tela. Eu costumo dizer para os estudantes com quem eu dialogo aí nas disciplinas que eu ministro, da importância de você sempre simular nos seus projetos, tanto quanto possível, a situação final de uso, para você poder avaliar o quanto aquele projeto está sendo adequado ou não. E eu insisto muito assim, se eu estou fazendo um projeto de site, não vamos imprimir e avaliar no papel. Eu até faço isso um pouquinho, mas assim, a avaliação final de um projeto que vai ser lido em tela tem que ser feita em tela. E, ao mesmo tempo,
Se eu estou fazendo em tela um projeto de uma peça que vai ser impressa, é muito importante fazer prova impressa, porque a realidade, a materialidade da prova impressa que você segura na mão para avaliar se as margens estão adequadas, se o corpo está adequado, se as entrelinhas estão adequadas, se a dinâmica de leitura está adequada, a tela é uma primeira aproximação, mas a palavra final tem que ser, ou é muito desejável que seja feita numa prova impressa que simule tanto quanto possível a realidade final do objeto. Então, o que a gente tem assistido é um diálogo de mídias. Tem ocorrido direto migração de procedimentos da gráfica impressa para as mídias digitais e vice-versa, e, às vezes, nem sempre muito bem-sucedidas, sendo que, em outras vezes, muito bem-sucedidas. Então, a gente tem que considerar, como está colocado aqui, aí tem que considerar que o repertório do leitor. Então, o repertório do leitor hoje é um repertório que passa pelas mídias digitais. Então, a mídia impressa não pode ignorar isso de jeito nenhum. Deixa eu ver se eu... Então, professor, vou lhe auxiliar a Nádia, que está com os fones e ela está sem o áudio acionado. Ela faz uma pergunta extremamente importante para nós, pensar numa cultura de memória do design no Brasil. Em Porto Alegre, nós temos o Museu Hipólito da Costa, que tem um acervo significativo de revistas, fotografias, de filmes. E em São Paulo, eu acho que por 2, 3 meses, nós tivemos uma iniciativa do MAG, que era o Museu de Artes Gráficas, mas nós não temos nenhuma instituição que guarda, né, esse material. E a Nádia pergunta, seria possível operacionalizar um acervo de efêmeros brasileiros, dada a sua importância para o design gráfico? Bom, eu acho que a gente não tem um museu do design, que cabe efêmero, não efêmero, cabe tudo. Eu acho incrível, mas eu não vejo não vejo no horizonte próximo essa possibilidade como uma possibilidade colocada. Mas eu acho que faz todo sentido, e um pouco disso que eu estou falando, de que as bibliotecas encadernam os livros, encadernam as revistas, arrancam capas, refilam os volumes. Nós precisamos de uma biblioteca de objetos originais de design. Eles não estão... o livro, que é o objeto mais bem guardado de todos, existe uma tradição de guarda. A Biblioteca Nacional é um tesouro inestimável. Existe uma tradição de guardar o objeto livro. Nem ele é bem guardado. Ele é guardado, ele é, de certo modo, do ponto de vista da linguagem gráfica, ele eu vou usar uma palavra forte aqui, mas é quase isso, ele é destruído, né? E os efêmeros, nossa, vou te dar, então, assim, para mim, tem três frentes que dá três aspectos que a gente poderia falar da importância. Quer dizer, uma é a guarda dos objetos originais, das publicações na sua forma original, livros e revistas. A segunda, da questão dos efêmeros, eu fiquei impressionadíssimo com a relevância desses efêmeros. Eu realmente fiz essa exposição há 2 anos, eu tô nessa viagem aí há 4 décadas. Eu nunca tinha me dado conta, sabia, tinha um ou outro efêmero, enfim, sei da importância. Na própria apresentação do livro Linha do Tempo do Design Gráfico no Brasil, tá dito lá, nós não vamos incluir os efêmeros, ainda que sejam muito interessantes e tal. Sei dos efêmeros, tenho consciência, mas eu não tinha consciência do impacto que isso tem para a memória afetiva das pessoas. Eu realmente não tinha sentido esse contato direto com o público, ficando emocionado de ver aqueles impressos. E fiz outras exposições de design, nunca ninguém se emocionou tanto quanto com os efêmeros.
E uma terceira, que eu acho incrível, não existir, é uma biblioteca, é um centro de memória da educação. Também, ainda baseado na exposição dos efêmeros, eu vi como, eu já falei antes para vocês, o quanto a sala da educação, dedicada à educação, emocionava as pessoas, de longe a mais emocionante, mas de longe, de longe. Vamos dizer assim, o acervo mais perto disso que a gente conhece, que eu conheço, na USP, na Faculdade de Educação. Tem uma bela biblioteca, a faculdade tem uma bela biblioteca, e tem um acervo de livros didáticos muito bom, muito, muito relevante. Mas eu ainda acho que podia ser mais. Pelo menos, vamos dizer, tem lá. Eu me lembro, na época, eu entrei em contato com a biblioteca. Eu vou falar uma coisa que aconteceu há meia dúzia de anos, talvez. Não sei se hoje a situação está a mesma. Mas eu fui lá, em função dos meus contatos com livreiros, eu consegui. Um livreiro me avisou, uma livreira, no caso, uma livreira me avisou que tinha recebido um conjunto de 20 ou 30 cartilhas espetaculares, feitas por um colecionador que era uma pessoa relativamente simples, que estava se desfazendo daquilo, mas que tinha tido um gosto e tinha reunido aquele material. E era um material precioso, precioso, reunido durante anos por uma pessoa que não era nem uma pessoa da área de educação, nem nada, ele tinha um interesse puro e simples pelo objeto cartilha. E se desfez, e eu estava com essa livreira. E esse conjunto, e ela falou assim, eu posso dividir, vender avulso, mas, puxa, uma reunião como essas seria tão interessante que a gente pudesse manter. Daí eu fui até lá, fui até a USP, eu sou professor da USP, mas nunca tinha tido nenhum contato com a Faculdade de Educação, fui até lá, fui conversar com a diretora da biblioteca, que me atendeu muito bem, foi uma conversa muito agradável, e falei da situação, da existência, e falei isso, então, para a diretora de uma biblioteca que tem, segundo ela me falou, o único acervo do país de livro didático. E as cartilhas que eu passei com ela pelo acervo, e várias daquelas cartilhas que estavam lá, que eu tinha visto, não tinha no acervo. E ela falou que, lamentavelmente, ela não poderia comprar, porque não existe verba, não existe a linha, não existe uma linha administrativa que permita para as bibliotecas comprarem livros usados. Então, no fim, ou seja, não comprou. No final da história, eu voltei, consegui comprar um conjunto, talvez essa meia dúzia que eu falei que eu tenho, eu devia ter umas 3 ou 4, e comprei uma meia dúzia desse acervo e reuni 10, sei lá, uma dezena, talvez, algo em torno disso, de boas cartilhas, de cartilhas interessantes, mas foi uma tristeza enorme. Era uma pessoa, a diretora era uma pessoa sensível à questão, absolutamente sensível à questão, no comando de uma biblioteca que tinha verba, o problema não era verba, dinheiro existia, mas não existia a possibilidade da compra. Estou insistindo de que essa é uma conversa que aconteceu há 6 anos, pode ser que isso tenha mudado, que já exista a possibilidade de uma biblioteca da USP comprar um livro usado, mas naquele momento essa hipótese era descartada, mesmo numa coisa preciosa como essa. Né? Então, eu acho que caberia um museu do design que incluísse tudo isso e no caso, para terminar a questão da educação, a sala de educação não tinha só livros, né? Então tinha cadernos, eu mostrei aí alguns cadernos, né, nessa brevíssima reunião que eu enviei, cadernos,
eu tinha álbuns de figurinhas, decalcomanias, jogos, baralho pedagógico, enfim, livros de desenho, instrumentos de desenho, enfim, tem uma série de itens que são design gráfico e alguns são instrumentos, tinha carimbos didáticos, interessantíssimo, um jogo, uma caixa de carimbos para alfabetização também, para ajudar no processo de alfabetização, tem o carimbo do sapo, o carimbo do livro, o carimbo da caneta e assim por diante, do passarinho e assim por diante. Então, caberia um centro de memória da educação. Imagina, se a gente imaginar que se existe, eu peço desculpas por não conhecer. Eu lembro de ter, para não dizer que eu nunca vi um centro de memória da educação, mais perto de vocês aí, eu lembro de ter visto em Florianópolis, existe um centro de memória da educação catarinense. Eu visitei também nessa faixa, 6, mais que 5, menos que 10 anos eu visitei, e quando eu visitei ele não estava funcionando, estava semi-paralisado, enfim, então não tive notícias, não sei se mas no mínimo existe uma instituição em Santa Catarina denominada Centro de Memória da Educação, e então, enfim, pode ser que existem outras iniciativas que eu desconheça. Então, eu conheço essa biblioteca da USP, da Faculdade de Educação da USP, e esse Centro de Cultura de Santa Catarina. Mas enfim, não saberia operacionalizar isso. O Museu da Imagem e do Som, em São Paulo, já tentou montar um acervo de design difícil, muito difícil. Fernando. Então, eu vou pedir, professor, que a Paula Garcia Lima abra seu microfone, pode ser, Paula? E se puderes também o vídeo. Enquanto isso, eu vou ler aqui o manifesto da Karina, que ela agradece muito, são percepções que se ampliam no meio gráfico, trazem importantes contribuições pela tangibilidade, aproveito o gancho, seria importantíssimo o Museu Design Brasileiro. A Cris Ramil, também, que é colega nossa aqui no curso de Design do Centro de Artes da UFPEL, ela diz que aproveita a ocasião para comentar que existe o Centro de Memória e Pesquisas ALES, História da Alfabetização, Leitura e dos Livros Escolares, que é vinculado ao UFPEL através da Faculdade de Educação. Que beleza! Se quiserem saber mais, temos o site, o Facebook, aí eu peço que a Cris... Vou procurar, que beleza, que beleza! Compartilhe. Paula, tem como, Paula, abrir teu microfone? Já está aberto, Fernando. Perfeito. Se puderes abrir a câmera também para se juntar aqui a nós. Me escutam bem? Sim. Eu estou escutando muito bem. Eu estou num contraluz aqui, não sei como é que vai ficar. Tá bem. Nós falamos essa mensagem, que beleza, que beleza. Pois então, a minha pergunta era um pouco essa, assim, que eu tenho muito interesse nesse tipo de exercício, assim, da possibilidade da gente fazer... Bom, primeiramente, obrigada pela sua fala, né? Queria dizer, assim, como vários colegas já disseram aqui, o quanto os seus livros são usados por nós aqui, quem se interessa por memória gráfica. Eu sou integrante do grupo também, Memória Gráfica aqui de Pelotas, junto com as meninas e com o Fernando. E eu sempre me interessei muito por esse tipo de exercício, assim, de analisar essas peças que circularam em algum contexto, em algum momento, e a partir da análise gráfica dessas peças tentar vislumbrar leituras, então, sobre aquela sociedade onde elas circularam, assim, eu não sei o que o senhor acha desse tipo de exercício, o que o senhor teria a comentar sobre isso? Então, é muito bom saber, que estou contente de ler aqui a sua mensagem, de te ouvir, saber o maior acervo de cadernos escolares, que maravilha. Isso aí precisa virar livro, isso aí precisa isso virar... é da colega Cris, a colega Cris que tá comentando ali, acho que daqui a pouco ela deve entrar e falar mais também. Eu também fiquei muito curiosa. Isso, então eu estou lendo, é verdade, estou lendo a mensagem dela. Mas acho que tem que virar livro, enfim.
Desculpa, qual foi o seu... Sobre esse exercício assim, de leitura tá certo. onde circularam a partir da leitura das peças gráficas. Assim. Isso, perfeito, era essa a minha colocação. Que é assim, eu considero de fundamental importância esse vínculo e essa compreensão e esse estabelecimento dessa relação entre a peça gráfica e o contexto social em que ela circulou. E acho que ela fala muito sobre esse contexto e acho que é uma entrada muito possível e muito desejável que seja feita. No entanto, essa não é a entrada que eu costumo fazer, que eu costumo priorizar. Eu priorizo a entrada pela linguagem gráfica. Ou seja, eu acho que essas peças gráficas elas fazem parte de uma história da linguagem gráfica. Ela tem essa dimensão que você colocou e que eu acho que é incontornável, ela tem que estar presente, tem que ser abordada. No entanto, tem também essa dimensão de uma história da linguagem gráfica, que é um pouco o que eu estava reclamando agora há pouco, não sei se você me ouviu, de que algumas instituições justamente priorizam muito o conteúdo, no sentido da dimensão social daquele produto, e deixam e desconsideram, de algum modo, sem querer e sem estar atentos a isso, desconsideram a dimensão, uma outra dimensão, que é a de uma história da linguagem. E que também essa história da linguagem, porque essa história da linguagem dialoga com outros elementos de linguagem gráfica. Então, é interessante ver, por vezes, dá um certo descompasso entre o livro didático e o livro escolar, vamos chamar assim, no sentido mais abrangente, e os impressos escolares, em geral, às vezes há um certo descompasso, eles são, vamos usar uma palavra genérica meio perigosa, mas vamos lá, eles são um pouco mais conservadores, um pouco mais convencionais em relação às convenções que vêm do passado, e você vai ter as transgressões, e às vezes você tem, em alguns livros, em algumas obras, que inclusive fazem grande sucesso, ousadias gráficas impressionantes. Então, você tem no livro didático, às vezes, a presença de uma linguagem excessivamente convencional, em alguns, e em alguns você tem verdadeiras revoluções gráficas ali presentes, mostrando até a diversidade de olhares possíveis naquele momento, e de entradas possíveis e de avaliações possíveis sobre o que estava, sobre os valores culturais daquele momento. Então, eu considero que além da ênfase no social, eu acho que há um espaço importante de ser valorizado na ênfase dessa dimensão da linguagem gráfica que está colocada lá, e aí sempre que possível, para fazer essa linguagem, assim como para fazer a linguagem da sociedade, você vai precisar lançar mão de outros, de elementos externos àquela linguagem, os elementos de linguagem gráfica também precisam, às vezes, de referenciais de época, para você entender o quanto que aquela linguagem que está circulando no ambiente escolar, o quanto que aquela linguagem é a linguagem que está socialmente difundida ou ela tem as suas especificidades. Ou seja, dá até para dizer que existe uma certa história da linguagem gráfica didática, do livro escolar, que estabelece vínculos, que correm junto de uma linguagem social mais ampla, de gráfica mais ampla, que tem pontos de ligação, mas que também tem suas especificidades, que são próprias, vamos dizer assim. Eu estou chutando, eu nunca me dediquei a esse olhar, mas eu acho que tem uma riqueza de estudos comparados, aí, enfim, tem uma riqueza de... eu estou falando isso porque eu tenho memória de peças interessantíssimas e, vamos dizer assim, transgressoras, peças que avançaram. Eu não sei se aí, no Rio Grande do Sul, a Caminho Suave foi uma cartilha muito consumida ou não? Eu não conheço, talvez.
Então, normalmente, quer dizer, a gente tem uma referência... A Cris está dizendo que sim, aqui, que foi muito usada. A Caminho Suave é uma instituição nacional, vamos chamar assim. A Caminho Suave, ela surge no final dos anos 40, em 48, eu coloquei ela aí, coloquei um cartazete do gato, aí no PDF que eu enviei, tem um cartazete da Caminho Suave. E ela durou praticamente intocada, os anos 50, 60 e começo de 70. Ela praticamente não mudou, ficou idêntica. E em 48, aquela visualidade do gado, e eles chamam na capa da Caminho Suave, eles têm uma chamada que é assim, alfabetização pela imagem. O novo processo de alfabetização pela imagem. Então, e a alfabetização pela imagem é eles pegavam um ser qualquer que tivesse um objeto ou um bicho, alguma coisa que tivesse a inicial daquela palavra, então a inicial do G, né? A lição do G era o G é o gato, o N é navio, o M é macaco, e assim vai. E aí sempre o objeto que dá título à lição, ele aparece entremeado na inicial. Né? Isso seria o tal da alfabetização pela imagem. E não se falava nisso naquele momento. Falar falar de um processo de conhecimento em que a imagem cumpre escolar, em que a imagem cumpre o papel de protagonista, isso aí é muito depois. Então, a Caminho Suave fez eu acho que deve ser, se não é a mais vendida do país, na história do país, está entre as mais vendidas, entre as 3 ou 4 mais vendidas, e ela foi transgressora, de certo modo, ela foi inovadora, ela introduziu um recurso absolutamente surpreendente para o período. Então, tem uma riqueza de possibilidades desse material, enfim, vocês estão aí em cima de uma arca do tesouro, então, vão saber que existe esse centro de vocês. Eu estou descobrindo aqui também, junto com o senhor, aqui algumas informações da colega Cris, que está falando, que já fiquei curiosa, está aí a necessidade realmente da gente ter espaços dispositivos, talvez, e acessar melhor esse tipo de material. Mas, professor, muito obrigada pela sua reflexão. Eu vou deixar aqui que eu acho que o Fernando vai passar a pergunta da Cris, mais específica. Muito obrigada. Imagina, obrigado a você. Obrigado, Paula. Então, professor Chico, a Cris Ramil, que trabalha com o ISALES e traz essas informações para nós, ela fez uma questão ali sobre a questão do ensino do design. E ela questiona: gostaria de saber como o senhor vê atualmente o interesse dos designers pela pesquisa na área específica. Como é que tem sido aí essas experiências com esse público da pesquisa em design para os agentes do designer? Olha, eu vou... Bom, agradeço a pergunta. Eu não, por razões as mais diversas, eu nunca me aproximei da pós-graduação aqui na escola que eu dou aula, que é a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Então, eu sou um professor da graduação, e sempre sou um professor de graduação há décadas. E não participo da pós-graduação. Eu faço parte de um grupo de docentes que ministra as disciplinas ligadas a artes visuais e design, e chama Grupo de Disciplinas de Programação Visual. Então, nós somos em torno de uma dezena de docentes desse grupo, que ministramos uma série de disciplinas na graduação de arquitetura, na graduação de design, na pós-graduação de arquitetura e na pós-graduação de design. E eu sou um dos que participo exclusivamente da graduação. Então, eu tenho pouco contato com esse universo de pesquisa, mas eu sei que existe uma atividade muito intensa dos meus colegas, das minhas colegas do grupo,
e uma atividade intensa nacional, com encontros e tudo mais. Eu, particularmente, estou distante desse universo, eu sempre me coloco à disposição para pesquisadores que quiserem conversar comigo, eu converso, mas eu não estou na linha de frente da orientação de projetos de pesquisa em design. Sou pesquisador meio, um pouco por minha conta, meio um pouco na linha do lobo solitário, mas eu tenho visto uma quantidade de trabalhos impressionante, grande, um interesse grande na pesquisa nessa área, então eu acho que como nunca houve. Então, eu acho que tem um futuro próximo muito promissor em termos de acúmulo de conhecimento nessa área. Muito bem. Acho que, pelo que eu estou acompanhando aqui das inscrições, não temos mais nenhum inscrito. Se eu não me perdi nessa cascata de texto, acho que não deixamos nenhuma questão para trás. E, dado o tempo aí, já se passam mais de 70 minutos de conversa. Em nome da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pelotas, a única coisa que eu tenho agora neste momento é agradecer essa sua disponibilidade e excelente apresentação. E esperar, em um tempo breve, assim que passe essa pandemia, que a gente possa construir aí algumas atividades presenciais junto com o senhor e, quem sabe, ter em Pelotas a exposição dos papéis efêmeros ou outra aí organizada pela sua dedicação total. Agradeço muitíssimo aqueles que aqui conosco estiveram e, bom, lhe passo a palavra para esse momento final. Tá bom, eu é que agradeço, agradeço o convite, adorei a conversa, fiquei contente de saber desse centro de memória e acho que vocês têm grandes perspectivas aí. Eu nas minhas pesquisas, volta e meia, eu esbarro com peças gráficas oriundas de Pelotas, recorrente aparecerem impressos de Pelotas, e nas minhas buscas, nas minhas pesquisas. Então, vocês têm aí um material rico para explorar, e é um prazer, e vamos para outros encontros, claro que sim. Muito bem. Não sei se a professora Francisca não gostaria também de se juntar a nós para finalizar essa conversa. Francisca, não sei se ainda a Francisca está conosco. Bom, então, mais uma vez, professor. Tá bom. Grande abraço, muitíssimo obrigado. Obrigado a todos aqui presentes. Sigamos fortes e saudáveis para enfrentar o que vem pela frente. Perfeito. Tchau, Fernando. Tchau a todos. Obrigado.